Tá. E falando dessa questão do jovem, né, o que eu quero perguntar é o seguinte: existem, às vezes a mulher pode ter alguma secreção no peito, ela não está menstruada, ela não está grávida e tem uma secreção. Quando essa secreção do mamilo, ela é preocupante, ela é sinal de alerta, doutora Lívia? Ela é sinal de alerta, então. Os fluxos papilares, eles precisam ser olhados com atenção quando eles são espontâneos, não provocados. Então, é aquela mulher, aquela moça que percebe o sutiã, o top com uma mancha, sem que ela tenha apertado o seu mamilo para liberar esse fluxo. Quando ele é sanguinolento, então se for sangue, é um sinal bem importante de necessidade de procura do médico. Então, espontâneo, sanguinolento. E os livros descrevem um fluxo papilar que a gente fala como fosse água de rocha, mas esse termo é para dizer como se ele fosse cristalino. Se ele for Entendi. como se fosse água, cristalino, sanguinolento e espontâneo, são os três sinais de uma preocupação. Não significa que isso seja câncer, mas são três sinais de necessidade de um olhar médico sobre essa queixa. Os fluxos papilares que a gente fica menos preocupados, então, são os bilaterais, quer dizer, tem nas duas mamas, provocados, então aquela mulher que quando vai tomar banho aperta o mamilo e percebe uma saída de secreção, colorido, então que a gente fala esverdeado, amarronzado, amarelo. Então, se o fluxo for provocado, colorido e bilateral, a gente tende a ficar mais tranquilo porque ele não tem características que nos sugiram malignidade. É muito comum, doutor, as mulheres, pelo menos falam, né? Dela fala assim, eu estou apertando uma mamilo e está saindo secreção. O que a senhora falaria para as mulheres que têm esse hábito de ficar tocando no mamilo indiretamente, acho que até provocando a secreção, né? O que a senhora falaria para elas em relação a isso, a esse hábito, né? Às vezes acaba criando esse hábito de, estou apertando, está saindo, aí eu estou preocupada. O que a senhora fala para essa mulher que talvez esteja fazendo Para isso de com apertar. frequência? Legal, É a isso primeira que é. coisa. Para de apertar. Não Para tem de que apertar. ficar apertando. Imagina você que, primeiro, isso é completamente diferente do que a gente estava conversando anteriormente sobre o autoconhecimento. Ok. Você Sim. conhece a sua mama, conhece o seu mamilo, sabe se ele é projetado ou não. Mas você não fica, eu vou fazer uma brincadeira, você não fica colocando o dedo no seu olho todo dia, ou apertando seu nariz, ou cutucando lá no fundo do seu ouvido, entendeu? Estou fazendo Sim. brincadeiras com coisas Claro. que a gente conhece como são as coisas, mas a gente não precisa ficar fazendo esse estímulo. Por quê? Mesmo as alterações benignas da mama, então pensa lá, por que está acontecendo esse fluxo papilar provocado, colorido, se ele é benigno? Porque a mama ela é feita de múltiplos canalículos, que é justamente por onde é ejetado o leite, que é a principal função da mama. E esses canalículos têm um monte de células ali, células vivas, células mortas, que acumulam secreção, como parte de outras muitas coisas que a gente tem no corpo, produtoras de secreção. Se a mulher fica apertando, ela mantém esses canalículos pérvios abertos o tempo todo, o que estimula a produção desse fluxo papilar, por manter esses canalículos pérvios e produtores de secreção. Enquanto que, muito provavelmente, se ela parar de estimular, usar um sutiã com um pouquinho mais de sustentação, o organismo colaba esses ductos, para de produzir essa secreção e o fluxo melhora espontaneamente. Então, o tratamento para fluxos papilares caracterizados como benignos, com essas características que eu falei, o tratamento é que a mulher pare de estimular.